CBN. Agora, 3h38 e a polícia investiga um motorista aqui na região que atropelou um idoso e fugiu sem prestar socorro, caso que aconteceu em Itapira. A vítima de 77 anos foi atropelada na rua Fenísio Marchini, que fica na Vila Penha do Rio do Peixe. O motorista que causou esse acidente foi identificado e responde em liberdade. As imagens mostram o condutor do carro em alta velocidade, bem próximo da calçada, quando o veículo atinge o idoso, que é arremessado para a parte interna da calçada. O vídeo mostra ainda que o motorista do carro percebe que causou o acidente e dá ré no veículo, mas mesmo vendo o idoso ferido caído no chão, ele foge do local sem prestar socorro à vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. O suspeito que conduzia o veículo e causou o acidente foi identificado, um empresário de 27 anos, que teria confessado o crime. Sandra da Silva, sobrinha da vítima, diz que o idoso sempre sai para caminhar. Ele sai todos os dias para caminhar, de segunda a sábado, ele caminha 7 km por dia, ele é bem ativo. Então todos os dias ele faz esse trajeto de caminhada de manhã, quando foi atingido por aquele carro. Como todo mundo que caminha por ali anda no meio fio, porque a calçada tem uns buracos ali, fica um pouco perigoso, então ele estava no meio fio. E aí ele foi atingido e não foi prestado socorro, né? A pessoa teve a audácia de voltar, dar ré. Viu o meu tio ali caído, estava todo sanguentado, ele não parou para prestar socorro e foi embora. Quem achou ele foi um vizinho nosso. O idoso sofreu vários ferimentos, principalmente na cabeça, e também fraturou costelas. Ele continua internado no Hospital Municipal de Itapira. Foi muito machucado, ele levou 50 pontos na cabeça, ele quebrou a costela, quebrou um pouco dos dentes, tá todo roxo, a perna também machucou. Ele não tá falando, ele tá bem debilitado. E agora a gente pede por justiça, porque é o mínimo que pode acontecer com uma pessoa que faz um negócio desse, né? É um perigo pra população uma pessoa dessa solta na rua. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo, com agravante por não prestar socorro. De Campinas, Aline Albuquerque. Campinas e suas histórias. Quinta-feira é dia de a gente conhecer mais do lugar em que vivemos, né? Estamos na região metropolitana de Campinas e nós aqui moramos na cidade de Campinas. Para você, nosso ouvinte, é tanto assunto sobre a Catedral Metropolitana de Campinas que nós tivemos que dividir em 2 capítulos. O professor de História, Sidney Rocha, está com a gente mais uma vez. Sidney, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando. Vamos continuar falando da Catedral, então, porque é uma história tão rica que ela demorou quase 80 anos para ser construída, como a gente falou semana passada, né? 76 anos de construção, tem história para contar, hein? E tem uma história curiosa, engraçada até a gente fala engraçado agora que o susto passou, né? Mas na inauguração da catedral, tem um episódio descrito ali que varia entre o que a gente poderia dizer que é alguma coisa que a gente acha engraçado depois que passa o susto e alguma coisa um tanto emocionante também. No dia da inauguração, o dia todo cheio de festejos, à noite o pessoal já cansado, a chuvinha lá fora, um friozinho, resolveram fechar a porta, e a porta é dessa grossura, né? Então quando o pessoal fecha a porta, faz nhec, bum, aquele barulhão, o povo lá dentro começou a correr apavorado, uns passando por cima dos outros, gente passando mal, uma gritaria tremenda. Sabe como controlaram a multidão? Como? Com o órgão. O órgão. Alguém teve a ideia de subir e começar a tocar o órgão, uma música bem tranquila, bem calma, o povo foi se acalmando, e aí tudo voltou à normalidade. Então, que coisa interessante. Era justamente sobre o órgão da Catedral de Campinas que eu ia te perguntar, viu, professor? Ele tá lá desde a fundação da igreja. Qual que é a história desse órgão aí? Então, esse órgão parece que no Brasil deve ter 2, 3 órgãos desses, é coisa assim, super rara, um órgão de tubos, não é qualquer pessoa que toca esse órgão. Ele veio parar aqui em Campinas quase que meio que por acaso, foi apreendido em algum lugar, alguém desviou, trouxe para cá, meio como um presente para a cidade. E a única pessoa em Campinas que conseguiu tocar aquele órgão foi o Antônio Carlos Sampaio Peixoto, que era um cara inteligentíssimo. Esse cara, ele abriu a primeira olaria da cidade de Campinas, ele foi o
não era arquiteto, não era engenheiro, não era a área de formação dele, mas ele trabalhou como o engenheiro que ajudou a fazer a catedral por fora. E ele imagina um professor Pardal do século XIX. Ele foi estudar e entender como funcionava aquele órgão para poder tocar. Era o único que conseguia tocar aquilo. E ainda hoje não são muitas pessoas que têm habilidade para tocar. Você sabe, professor, que eu só tive a oportunidade uma vez de ver o órgão sendo tocado assim ao vivo no Mosteiro de São Bento, que fica em Vinhedo, aqui na região. Também eles têm um órgão lá bem bonito, e aí tive a chance de conhecer o mosteiro, e era, né, ali uma celebração. Então tem ali os monges que tocam, né, o órgão, que é parecido, mas é bem menor e bem mais recente que esse da Catedral de Campinas, mas é algo bem raro mesmo, né, professor, de ser visto e de ter alguém ali que saiba conduzir o instrumento, né? Aqui em Campinas, o pessoal sempre convida, sempre diz, olha, todo domingo de manhã, se vocês quiserem ouvir o órgão sendo tocado, todo domingo na missa da manhã, salvo engano, às 9 ou 9:30 da manhã, tem missa e eles tocam, todo domingo. Diz que é muito, muito bonito, sim. Ô, Sidney, o Sampaio Peixoto Eu levei lá para conhecer. Opa! Sampaio Peixoto pode falar, Marco, pode falar. É uma rua ali que cruza com a Rua dos Alecrins, no Cambuí, né? Eu já fui vizinho dessa rua. Então é legal que a gente vai conhecendo também as pessoas, né? O Sampaio Peixoto, então, e a sorte que ele tava no dia da inauguração da catedral para tocar o órgão, né? Então, ele era um cara, ele estava sempre por ali, é um cara que participou ativamente da história de Campinas. Você sabe que eu filmei lá sobre a catedral, coloquei no Instagram, e teve um arquiteto que olhou e falou, cara, bugou a cabeça do arquiteto, porque todo mundo fala, nossa, a catedral ela é feita de barro, a parede é grossa, eu mesmo falei semana passada, a parede é super grossa porque é feita de barro, mas se você olhar por fora, tá descascado o reboco, tem tijolos por fora. E aí o pessoal olhou e falou, cara, mas eu filmei, gravei isso de propósito para mostrar. Ela é revestida de tijolos por fora. O Antônio Carlos Sampaio Peixoto montou a olaria e forneceu os tijolos para revestir a catedral para ela, justamente para poder preservar por mais tempo. Olha que interessante. E para quem não acompanhou a semana passada, a grossura da parede cabe 3 Sidneys, como disse o professor aqui. É 3 Sidneys, assim. Exato. Bom, e continuando as histórias, né? A gente sabe também que quando se cria uma catedral, se constrói, seja catedral, basílica, igreja é importante para a Igreja Católica, geralmente existem doações também de imagens de santos, né, de via sacra. Temos isso em Campinas também, imagens que vieram de pessoas influentes da época? Lá dentro da catedral tem uma para além das imagens, eu acho muito interessante dizer isso para quem é católico e não teve a oportunidade de ver ainda. Você entra pela entrada principal, do lado direito tem um altar com relíquias. Relíquias são pedaços da pessoa mesmo, né? Ou um dente, ou um pedaço de pele, pedaço de osso, alguma coisa da pessoa que foi exaltada ao status de santo católico. Essa pessoa que foi consagrada como santo pega um pedacinhos assim do corpo dessa pessoa e distribui para as igrejas do mundo. Ali tem pedacinhos daquelas crianças, tem relíquias daquelas crianças do mistério de Fátima em Portugal. Olha. Então, para quem é católico, isso é muito interessante. Sem dúvida. Campinas tem algumas imagens que vêm desde a época da fundação. Tinha uma imagem de São Francisco e tinha uma imagem da Senhora da Conceição. A imagem de São Francisco foi roubada. Que pena. A imagem da Senhora da Conceição roubaram, ninguém sabe onde foi parar, deve estar na casa de algum antiquário por aí. Porque veio desde o século XVIII, né? E a imagem da Senhora da Conceição, a última notícia que eu tive sobre ela é que ela estava no Museu Episcopal de Campinas, que eu não tive ainda a oportunidade de visitar. Então, não sei confirmar se está lá. Eu li que está lá, mas não cheguei a ver. Professor, a gente tem também na catedral os bispos, né, que foram sepultados ali no local. Sim, desde o primeiro, o que não está sepultado ali, me parece que a pedido dele, foi sepultado no Convento das Irmãs, é o Dom Barreto. Dom Barreto. Não está sepultado ali, pelo que eu vi. A cripta ela é aberta, salvo engano, 3 vezes por semana. Quem tem interesse em conhecer a cripta, inclusive o arcebispo emérito foi sepultado ali há poucos dias, a cripta ela fica embaixo do altar. O pessoal tira lá uma porta, vamos dizer assim, o pessoal tira a proteção, libera a escada e dá para descer e observar. Uma cripta bem bonita, feita em mármore importado, tem um altar para fazer celebração lá embaixo. É bem, bem legal, dá para ver.
Assim, se a gente compara o tamanho, por exemplo, eu estive no Chile recentemente, em Santiago, a capital de Santiago é enorme, a cripta lá é muito maior do que a nossa, mas a beleza da Catedral de Campinas, a imponência dela não ficam apagadas, mesmo quando a gente compara com outras catedrais. Ela é de uma beleza muito grande, tem muita arte empregada ali, tem muita sensibilidade de quem fez, é bonito de ver. Sidney, para a gente fechar, né? Infelizmente o tempo é muito curto. A maior tragédia ocorrida na catedral é recente, foi em 2018, né? Quando aquele atirador matou pessoas no meio da missa, ali perto do período de Natal, né? Então, foram parece que 6 pessoas atingidas ali. Ou foi assim tomara que isso nunca mais se repita, embora a gente tenha visto o mundo mergulhando numa onda de violência muito grande, né? Sim. A catedral ela já foi palco de muitas coisas assim, na cidade de Campinas. A vida da cidade se moveu em torno da catedral há muito tempo. Ali na frente da catedral tinha a casa onde morou a Viscondessa de Campinas, a mãe de Joaquim Egídio, que recebeu a Princesa Isabel na casa dela, ali na frente. Já funcionou uma escola ali na frente, um cinema ali na frente, Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas nasceu ali na frente. Então, a catedral ela é um referencial muito grande, e essa tragédia que aconteceu ali dentro da igreja, ela mexeu no coração da cidade. Não importa muito a nossa religião nesse momento, o que importa é entender que a igreja, a catedral, ela concentra o coração da história de Campinas. E ali dentro do coração da história da nossa cidade aconteceu essa tragédia que a gente pede a Deus que não aconteça de novo, né? Com certeza. Sim. Semana que vem a gente traz outro assunto de Campinas e suas histórias aqui no Estúdio CBN. Sidney Rocha, professor de História, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço. Um abraço aí ao professor Sidney, agora 3h50. Estúdio CBN.